O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, autorizou o começo do estudo do processo de privatização da Sabesp. A medida foi uma promessa de campanha. Quem traz os detalhes ao vivo é a nossa repórter Carla Chaves. Carla, boa noite. Oi, Raquel. Boa noite para você, boa noite a todos. Esse é um estudo de viabilidade. O que o governador Tarcísio de Freitas disse é que ele vai avaliar se, por exemplo, a água vai continuar chegando onde precisa, se vai ser possível ampliar o sistema e, principalmente, se o valor na conta não vai aumentar. Hoje, a Sabesp, a Companhia de Saneamento aqui de São Paulo, é uma sociedade anônima de capital aberto que é administrada pelo governo de São Paulo, que tem 50,3% das ações. As outras ações são negociadas aqui na Bolsa de São Paulo e em Nova York. E a Sabesp atende 27 milhões de pessoas em todo o estado. Como eu disse, esse não seria um estudo definitivo, é um estudo para avaliação, mas todo mundo sabe, e o governador deixou bem claro, inclusive durante a campanha, que este é sim o objetivo dele, desestatizar a companhia. Inclusive eu separei um trechinho aqui do que disse Tarcísio de Freitas ao anunciar o início desse estudo. Ele falou o seguinte: vamos fazer os estudos para termos absoluta certeza de que vamos gerar muito investimento, que a água vai chegar onde não chega e que a tarifa vai cair. E se tivermos essa certeza, vamos seguir em frente. Se chegarmos à conclusão do contrário, vamos dar um passo para trás, ou seja, a desestatização não iria acontecer. Tudo agora vai depender do estudo. Raquel. Obrigada, Carla. Vamos para o nosso debate. Joel, acho que tem um debate de fundo aí interessantíssimo, porque assim, o governador Tarcísio apresenta ali uma série de projetos, né? Tem desde a Sabesp, a empresa de energia, a EMAI, ferrovia, rodovia. Provavelmente ele não vai conseguir tirar tudo do papel, embora tenha bastante experiência nessa área, mas no mesmo dia o Ministério de Minas e Energia pede à Petrobras para segurar venda de ativos. Então, a gente tem duas posturas muito diferentes em relação à privatização. O Tarcísio, como pergunta a nossa tarja, vai ser um antagonista no governo Lula, pelo menos nessa questão de privatizar ou não? O governo de São Paulo, muitas vezes, é o contraponto ao governo federal. A gente viu isso ao longo dos anos PT, o Alckmin era governador aqui, vimos isso entre Dória e Bolsonaro em tantas questões importantes no Brasil. A gente viu até entre o Covas e o Fernando Henrique, só para deixar claro. Covas e Fernando Henrique, do mesmo partido, inclusive. São Paulo é um contraponto, muitas vezes, do governo federal. E não tenho dúvida que vai continuar sendo um contraponto agora. O governo federal, ele quer mais estatização, a princípio. Não sei se ele vai seguir mesmo isso, mas a princípio ele está buscando fortalecer as estatais. O governo do estado de São Paulo está tentando, está viabilizando, tem como objetivo, de campanha inclusive, foi eleito com isso, trazer mais investimentos, seja públicos ou seja, principalmente, privados também. São Paulo não é à toa que votou no Tarcísio com esse tipo de bandeira. A gente tem boas experiências de investimento privado, por exemplo, nos nossos transportes aqui, veja a nossa malha rodoviária, como fez concessões, como realmente mudou a cara de tantas rodovias do estado de São Paulo, então, e uma série de outras áreas também. Então, São Paulo votou por um governo que vá fazer estudo de viabilidade da Sabesp, sim, se valer a pena, por que não privatizar? Não pode ter um dogma, não pode, tem que ser estatal ou tem que ser privado. Não, vamos fazer um estudo, vamos ver, a gente não tem o marco do saneamento, que justamente abriu a possibilidade da privatização de empresas de saneamento, vamos trazer essa discussão para São Paulo. Tendo claro os objetivos, tendo claro que precisa ser muito bem regulamentado, muito bem desenhado. Uma privatização mal desenhada pode ser um desastre também, não tenho a menor dúvida quanto a isso. Agora, considerar essa possibilidade, o Tarcísio está fazendo isso, ele foi eleito com base nessa bandeira e está no governo de São Paulo aí para isso. Você falou agora há pouco, Gabriela, da produtividade dos políticos, né? Ele é alguém que traça essa bandeira, também tem vários projetos, que bom que tenha vários projetos, tudo bem, provavelmente não vai conseguir todos, mas vamos tocar para frente, vamos ver o que dá para fazer e o que vale a pena fazer. É isso que ele está fazendo em contraponto a um certo dogmatismo estatizante do governo federal. Trago para você, Gabriela, tem
dogmatismo estatizante. Olha, eu fui buscar as palavras no governo federal. Vamos usar o exemplo da Petrobras, né? A Petrobras é a empresa hoje de maior, assim, e comparada com empresas privadas de todo mundo, a Petrobras nos últimos anos foi a empresa que mais lucrou de petróleo e é uma empresa estatal, mas de capital aberto, assim como é a Sabesp. Né? E lucra, e dá lucro. Então, assim, eu não entendo por que o Estado vai deixar de lucrar, né? Porque vamos pensar, qual que é a lógica da estatal? É que o povo lucra junto, né? É uma empresa lucrativa que cuida de questões que são importantes, por exemplo, o que há de mais importante do que o saneamento básico, que cumpre com uma função social. Então, existem cidades aqui no estado de São Paulo que tem 50, 100 famílias e que, não sei se o capital for totalmente da empresa for totalmente pensando no lucro, se for totalmente privatizada, se essas 50 famílias vão continuar recebendo água e saneamento básico. Então, é importante o controle do Estado, mas esse modelo, que é o da Petrobras, que é o da Sabesp, que dá lucro para o Estado, mas que também tem a participação da sociedade de alguma forma a partir do momento em que você tem acionistas privados, me parece um modelo adequado. Não tanto ao céu, não tanto à terra, né? Então, eu não entendo por que privatizar ou estatizar tudo. Eu acho que esse meio termo é um termo adequado. Hélio, por que privatizar? Por que estatizar? A provocação da Gabriela é ótima para você. Vamos lá. Primeiro, é realmente impressionante a discrepância entre a atitude do Tarcísio, de falar em estudos de privatização, e o que o governo PT fez com a Petrobras, que você mencionou, que é o Ministério das Minas e Energia passando por cima da governança da Petrobras e mandando a Petrobras não fazer o que a governança estava querendo fazer, que é, por exemplo, vender alguns ativos. Inclusive, alguns com contrato assinado, como a 3R, que está caindo, aí foi mencionado pelo Nakagawa, aí caindo, despencando o preço das ações, gerando uma enorme insegurança. Qual é a importância aqui da privatização? Vamos lá. A primeira coisa é a gente entender que a gente tem uma enorme deficiência de saneamento no Brasil. Cerca de 100 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto. Isso é uma vergonha, é um escândalo. Então, existe agora o Marco do Saneamento, que propõe e que impõe até uma meta de universalização desse serviço de esgoto, de água também, mas água a gente está um pouco melhor. Ambos, né? Até 2033. Então, é importantíssimo que as empresas estejam bem geridas e com capacidade de investimento. É preciso entender que o setor de saneamento é o chamado setor regulado. As tarifas, elas são determinadas pelas agências reguladoras dessas empresas. Então, elas são tabeladas. E elas são tabeladas, de certa forma, para, estou simplificando um pouco, para garantir um retorno adequado àquela empresa, né? Isso gera um desincentivo, na minha opinião, porque se você não é eficiente, a tarifa fica mais alta. E não tem incentivo para você ser mais eficiente, porque aí ele te toma na tarifa, ele diminui a tarifa e você não tem o lucro disso. Então, uma empresa gerida como o setor privado, ela vai ter maior possibilidade de gerar uma redução de tarifa para o usuário, que é outra meta importantíssima para o Brasil. E como a Sabesp é a maior empresa do setor, ela também vai ser muito importante para expandir as fronteiras, sair de São Paulo e ajudar na meta de universalização, que é o que a gente devia estar preocupado aqui. Não é se é privatizado ou não, é como é que a gente alcança a universalização e acaba com essa desgraça de 100 milhões de brasileiros não terem acesso a esgoto. Portanto, sim, deveria privatizar o mais rápido possível. E existe um receio, né, de que possa haver alguma mudança no marco do saneamento. Está sendo discutido isso entre o governo e o Congresso Nacional e talvez tenha reflexo aqui na privatização da Sabesp. Renato, queria a sua avaliação, mas queria que você trouxesse o seu expertise sobre a percepção da opinião pública. Como é que a opinião pública, e aí falo Brasil e São Paulo, amarrando a nossa conversa porque o Joel trouxe, como é que a opinião pública percebe hoje privatizar? A imagem de privatização, Raquel, está em geral ligada
o aumento de preços. Então, o grosso da opinião pública, eu não estou falando que aumenta ou não aumenta, o grosso da opinião pública entende privatização como um processo que aumenta de preço em busca de lucros que não tem nenhum tipo de volta. Com relação ao posicionamento do Tarcísio, o cara está abrindo um estudo de viabilidade para saber se isso é melhor ou é pior pro paulista. Não vejo absolutamente nenhum problema de se abrir estudo de viabilidade. Acho que essa discussão, se o Estado é grande ou se o Estado é pequeno, é uma discussão teórica na visão da opinião pública. O que as pessoas querem é um Estado que funcione. Se o estudo de viabilidade mostrar um lado, vamos lá. Se mostrar do outro, vamos lá. O maior programa de parceria, um dos maiores programas... O brasileiro já tem esse pragmatismo, porque antigamente era um dogma. Lembra quando o Alckmin colocou o bonezinho da Petrobras? Minha nossa. Não, o que eu vejo é que as pessoas querem um Estado que funcione. Então, essa discussão está muito longe sobre o tamanho do Estado. Então, quando você vai falar na periferia, por exemplo, eu quero um Estado menor, eu já não tenho creche, eu já não tenho escola. O Estado menor, eu não vou nem ter isso. Aliás, se existe um lugar que o Estado é mínimo no Brasil, são as 13 mil favelas brasileiras onde o Estado não tem nem o monopólio da força. Agora, então isso é o que leva a essa discussão sobre o tamanho do Estado. O pessoal quer saber o seguinte, a água vai chegar ou vai faltar água? Vai ser caro ou vai ser barato? É isso que as pessoas querem saber e nada melhor do que um estudo de viabilidade, se for um estudo sério, e acredito que seja, para colocar esse debate na sociedade brasileira. Acho que o compromisso maior tem que ser com a eficiência. Lembrando que com a Sabesp estatal como é hoje, a gente tem acusações graves, por exemplo, de que tem corte de água à noite em diversas regiões periféricas de São Paulo. Empresa estatal. Se a empresa privada, se a privatização fosse capaz de oferecer água direito, como é o direito das pessoas receber, é claro que sim, é claro que deve ser feita. Lembrando que privatizar de qualquer jeito pode ser um desastre. O setor de águas, especificamente, é um setor que diversos países reverteram as suas privatizações, né? Então, se a coisa não for muito bem feita, se você jogar uma conta alta para o consumidor que não vai conseguir usar a sua água direito, é evidente que é a receita para o fracasso. Mas se der um jeito de costurar o que é uma busca de eficiência do setor privado e o capital que o setor privado traz para investir, e sempre buscando lucro, não vai investir por caridade. Se der para conciliar isso com um serviço que funcione para todos, mantendo a universalidade, não tem o menor motivo para ser contra. E acho que um estudo como esses vai nos revelar. Será que dá ou não dá? Já vou passar de novo a palavra para o Hélio e para a Gabriela, mas queria aproveitar um pouquinho mais o expertise do Renato. Renato, explica para a gente qual é a figura política, a personalidade política que o Tarcísio de Freitas está desenhando. Como é que ele está se apresentando? Porque ele vai e se apresenta no desastre ao lado de Lula. Marca um ponto ali se aproximando do governo federal. Depois ele anuncia uma lista de privatizações, marcando uma diferença ao governo federal. Como é que ele está se apresentando para este eleitor que ele vai concorrer ou à reeleição ou à presidência da República daqui a 4 anos? Acho que nos temas que são mais populares, o que chega para a grande maioria do público, como foi o desastre lá na região, no litoral norte de São Paulo, ele fez o que qualquer governante minimamente civilizado faria. E ele deu uma sinalização para a esquerda e para a direita que a briga pela briga deixou de existir. Aquela briga insana deixou de existir e claramente se posicionou como um cara mais ponderado. Esse debate sobre abrir estudo da Sabesp ou qualquer outra coisa, cara, isso não chega para a grande maioria dos eleitores. O que eu estou querendo dizer, Raquel? Ele faz uma sinalização pública de um tema que é de interesse de todos, que foi o desastre que aconteceu, que chama a opinião pública na linha do consenso, e no dia a dia, naqueles temas que são menos discutidos pelo brasileiro médio, ele vai colocando a agenda que acredita e que, como o Joel muito bem disse, foi uma agenda que ganhou, que foi vitoriosa no processo eleitoral. Gabriela, como é que é o convívio desse personagem, Tarcísio de Freitas, com a esquerda aqui em São Paulo? Estou te perguntando como analista, se arrisca isso, sei que sua especialidade é jurídica, mas um pouquinho como analista política. Como é que é o convívio dele com o Partido dos Trabalhadores, com os partidos de esquerda, ora como aliado, ora como inimigo? Como você acha que ele é visto?
Olha, eu não sei, é muito cedo ainda, né? Mas uma coisa positiva que foi realmente essa união, né, nas ações conjuntas para reparar os danos e para tentar salvar as vidas, né, que ainda dava para salvar no litoral norte de São Paulo. Então, essa atitude dele deu um aceno, né, de que ele é um democrata. Acho que é essa visão hoje que se tem dele, que ele é um democrata, que Tarcísio é um democrata e que haverá diálogo, não vai ser, né, uma figura. Ele se elegeu muito agarrado ao bolsonarismo, ele aproveitou do bolsonarismo para se eleger, mas esse descolamento dele do bolsonarismo mostra assim, gente, não há problema nenhum. Acho muito saudável que exista direita, esquerda, centro. É muito saudável que existam vários espectros políticos, várias visões, porque é assim que se constrói uma democracia. É no diálogo entre posições distintas, é como a gente faz aqui, né? Cada um, né? Eu já deu para perceber que eu sou visivelmente mais ligada à esquerda, né? Às visões de esquerda, mas a gente consegue dialogar aqui, às vezes mais, às vezes menos, e é assim que você chega numa construção de Estado, de país sadia. Isso é democracia. Então, eu acho que o Tarcísio, se continuar agindo dessa forma, aberto ao diálogo, ele vai ter oposição, mas vai ser uma oposição saudável. Vai ser bom para ele ter uma oposição, né? Não vai ser o que se esperava antes dele ser eleito. O perfil que ele tem mais me lembrado é uma pessoa bem diferente dele, mas eu ouvi um discurso do Tarcísio e depois vi uma entrevista dessa política falando em termos, na hora de se colocar, direita, esquerda, usando o discurso de uma maneira muito similar, que é a deputada Tabata Amaral. Também se coloca como estando além dessas divisões puramente ideológicas. Por quê? Porque está focada nas entregas e nas necessidades reais da população. Eu acho que esse é um perfil, primeiro, valiosíssimo de político. Eu gostaria de ver mais políticos assim, mas eu reconheço também que é um desafio muito grande ter esse perfil nos dias de hoje. A Tabata Amaral é um exemplo que se deu bem, mas tem Rigoni, Eduardo Cury, outros políticos que tinham uma postura similar, não se deram tão bem assim. É um desafio.